Nesses últimos dias, um assunto que tem sido bastante recorrente tem sido a respeito do reino. As pessoas falarem sobre a questão do reino e reinantes e tanta coisa nesse sentido. E eu queria que nós esclarecêssemos uma questão aqui, para que fique mais claro. Até porque algumas pessoas têm me perguntado a respeito dessa questão de reino, e eu decidi então gravar esse vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu um reino terreno, que é a nação de Israel. Deus estabelece essa nação como um reino, e Deus é o próprio governante. É Deus, de forma teocrática, por meio de um governo teocrático, governa essa nação por meio dos seus profetas, trazendo a direção para aquele povo. Só que chega um momento onde a nação de Israel, aqui de maneira bem resumida, para o vídeo não ficar tão longo, chega um momento que a nação de Israel pede um rei. E Deus então dá um rei para a nação de Israel, que é Saul. Deus estabeleceu um reino terreno. E qual o propósito de Deus estabelecer a nação de Israel como reino? Deus levanta a partir de Abraão uma nação e dá riqueza, dá prosperidade, faz com que eles cresçam, que eles sejam o que são, porque Deus tinha um propósito de criar uma nação, santificar essa nação de acordo com a sua vontade, para que dessa nação pudesse vir o Messias, o Salvador do mundo. Nós precisamos entender que o fato de Deus criar uma nação terrena tinha um propósito. O propósito era cumprir o que ele fala lá em Gênesis, quando acontece a queda, e aí então Deus fala que viria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Era estabelecer um povo para que ele pudesse santificar esse povo, e desse povo então ele tirar o Messias. Esse era o propósito. Só que Deus precisava dar para essa nação riquezas, posses, como ele deu, conquistas. Nós vemos Davi realizando grandes conquistas, nós vemos os reis realizando grandes conquistas, Salomão, e nós vemos muitas riquezas. E essa riqueza era terrena e precisava ser terrena, porque senão a nação de Israel não iria permanecer existindo até a vinda do Messias. Deus precisava dar posses para aquele povo. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus lidando com o seu povo enquanto nação e lidando com o seu povo enquanto reino terreno. Simples assim. Beleza. Jesus vem, Jesus nasce. E então Jesus fala que veio implantar o que? O reino dos céus. Aí que nós temos que compreender. O reino dos céus não é mais algo terreno, onde nós vamos conquistar aqui, onde nós vamos ter riquezas aqui. O reino dos céus que Jesus vem implantar é um reino espiritual. Antigo Testamento, reino terreno, para estabelecer uma nação, para trazer, sim, riqueza, poderio bélico, poder militar sobre essa nação que era Israel, para que eles suportassem, para que eles perseverassem, para que eles continuassem existindo, apesar das nações inimigas, e Deus os fortalece terrenamente. Mas depois que Jesus nasce, Jesus ele implanta um reino que é um reino espiritual, e é isso que as pessoas não estão entendendo. Quando falam, os reinantes, nós nascemos para reinar aqui nessa terra. Não, não é para sermos reinantes nesse sentido de conquistarmos aqui, de termos posses, riquezas. Isso já foi, era Antigo Testamento. Jesus estabeleceu um reino espiritual. Quer ver? A prova disso aqui, Romanos capítulo 14, vou abrir minha Bíblia aqui, Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de reino, agora no Novo Testamento. Romanos, capítulo 14, verso 17. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é mais comida, bebida. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Gente, entendam. Jesus não veio estabelecer um reino terreno, tanto é que os seus discípulos confundiram isso. Muitos entraram em parafuso na época de Cristo com relação a isso, porque esperavam Jesus como sendo um libertador político, alguém que viria e implantaria um reino terreno, que destronaria Roma, estabeleceria um reinado judeu, um império judeu. E o que Jesus faz? Jesus não faz nada disso. Jesus ele não implanta um reino terreno, Jesus não começa um novo império, de forma alguma. Jesus vem e implanta um reino espiritual. Antigo Testamento, reino terreno, com qual propósito? Estabelecer uma nação, santificar um povo, para que desse povo nascesse o Messias. Novo Testamento, Jesus, reino dos céus, reino espiritual. Não existe mais essa conversa de que vocês são reinantes. E aí eu vi uma conversa aí, o pessoal falando também, porque existem aqueles que são salvos, existem os que não são salvos e os reinantes. E talvez você não seja de uma tribo e de outra. Acabou as tribos. Isso é Antigo Testamento. Para de se dividirem em tribos. O que Jesus vai nos falar? Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 17.
Evangelho de João, capítulo 17, deixa eu achar aqui, capítulo 17, verso 20 e 21. Olha o que Jesus vai nos dizer aqui no verso 20 e 21 de João, capítulo 17. Na oração sacerdotal, Jesus está fazendo a oração sacerdotal e então ele faz ele ora da seguinte forma ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Acabaram-se as tribos, não existe mais divisão. Jesus quer que nós sejamos um. Não existe... Gente, como que pode isso? Não existe essa de, tribo tal, e existem pessoas que são reinantes e outros que são salvos. Vocês não são da mesma tribo, vocês não tem como haver um alinhamento de pensamento entre reinantes e aqueles que são salvos. É isso que estão dizendo por aí. Mentira, isso é falsidade, a Bíblia não nos ensina isso. Jesus nos ensinou que Ele quer que nós sejamos um, e olha o quanto isso é sério, porque Jesus fala que através disso, olha o que Ele diz aqui: para que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim, e eu também em ti, também sejam eles em nós, agora, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o fato de nós sermos um em Cristo, de nós, enquanto corpo de Cristo, não nos dividirmos mais, não haver essa questão de, um é melhor do que o outro, eu não posso me envolver com o outro. É justamente, inclusive, como um testemunho de que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. E o que está acontecendo hoje? Nós vemos as pessoas com essas divisões, as tribos, e fulanos são reinantes, outros não são, e isso. E qual que é o pensamento em cima disso? É um pensamento de que existem pessoas melhores do que outras, e a Bíblia não vai nos ensinar isso. A Bíblia fala que nós somos servos. Jesus nos disse que aqueles que são considerados maiores são servos de todos. Quem se acha melhor deve ser servo de todos. E, ou seja, os últimos são os primeiros. Ou seja, a matemática, a ordem do reino de Deus é diferente dessa que estão ensinando aí. Num reino terreno, você vai ter lá a realeza, e você vai ter então depois os súditos e aqueles que são inferiores. No reino dos céus, não. Mas não é isso que as pessoas estão ensinando aí. Vamos compreender, gente. Nós precisamos compreender. Reino de Deus não é comida nem bebida. Não é coisa terrena, não é do mundo, é espiritual. Deus no Antigo Testamento estabelece um reino terreno com o propósito de santificar uma nação. Deus dá riquezas e poder para eles não sucumbirem, não serem destruídos pelas nações vizinhas e inimigas. Mas a partir do momento que Jesus vem, Jesus implanta um reino espiritual, um reino que não é terreno, um reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para com isso, com esse negócio de que nós estamos aqui estabelecendo um reino. Não estamos aqui estabelecendo reino nenhum nesse sentido terreno. Nós estamos aqui para estabelecer um reino espiritual, pregar o Evangelho e ganhar cada vez mais súditos, sim, cada vez mais pessoas que estejam adentrando nesse reino, mas de forma espiritual. Um dia estaremos com o Senhor na eternidade. E lá Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará conosco para sempre, conforme a Bíblia nos diz. Então, vamos estudar a palavra de Deus e vamos pregar a verdade. Apenas a verdade. Tire essas ideias da cabeça. Para de ficar buscando aquilo que a Bíblia não fala que nós temos que buscar e aquilo que não é mais para nós e não é para nós. Que Deus te abençoe e fique atento. Leia a palavra de Deus. Uma observação aqui. Essas pessoas que ficam pregando essas coisas, eles vivem de modismos. Eles pegam um assunto, criam alguma coisa na ideia, um slogan, e a partir desse slogan passa a massificar aquilo e as pessoas vão tomando aquilo como uma verdade. Cuidado, cuidado. Leia as Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Preste atenção no que está sendo ensinado aí fora, na internet, e coloque em prática aquilo que a Bíblia ensina. Você tem condições de ler as Escrituras e ver se o que as pessoas estão dizendo é realidade, é verdade ou não. Então faça isso. Seja como os crentes de Bereia. Deus te abençoe.